Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estamos aqui para falar sobre o último episódio de Jujutsu. E sim, eu já fiz um bando de episódios de Jujutsu, o canal quase que já está virado Jujutsu Kaisen. Perceberam? Kaisen, ok, peço desculpa. Mas sim, mais um vídeo de Jujutsu Kaisen aqui para vocês. Desta vez deste episódio que foi, pá, simplesmente fenomenal. Um dos melhores deste ano, se não mesmo melhor do que toca pelo menos à parte visual, pá, foi soberbo. Dirigido por... a Sopa, o Sopa. Miso. Não, ele é conhecido como Miso, mas o nome é Itsuki Tsushigami e, portanto, um diretor que deu muito a sua própria marca bastante presente. Inclusive, ele fez um pedido à staff, aos seus animadores e toda a gente que esteve a trabalhar para que eles usassem o menos sombras possível para poder, no fundo, cumprir a sua mente, né? Cumprir, no fundo, a sua ideia do que ele queria para o episódio e que tem um trabalho fantástico, claramente muito mais difícil, porque, assim, as sombras normalmente são feitas para dar aquela sensação de tridimensionalidade, né? Para dar volume, no fundo. E sem sombras, conseguir alcançar esse volume sem sombras é muito mais difícil. Existe uma técnica que se chama o Kagenashi, que é a ausência de sombras. Vocês veem provavelmente em Kaguya, por exemplo, que é algo bastante presente do diretor Mamoru Takayama, ok? Ele usa muito isso nas suas obras. Mas aqui o Miso pediu exatamente essa questão de pouquíssimas sombras, ou quase nulas, né? Nas personagens, para conseguir então, no fundo, a ideia que ele queria para este episódio, não é? Pá, e diga-se que ficou sensacional. O episódio começa com a luta do pai do Toji, o pai do Megumi, contra o Megumi, não é? Que aquilo foi simplesmente fantástico. Tivemos o Nakaya Onsen a animar cenas. O Nakaya Onsen é tipo top do top. É daqueles animadores fantásticos, também diretores. Eu não sei se vocês sabem ou não, mas ele dirigiu aquele melhor episódio de Fate Babilônia, da Quetzalcoatl ali a dar com o punho lá, e de lá acima, não sei o quê. Vocês conseguem ver muito bem pela China. Vocês sempre virem assim um episódio onde os designs estão um bocadinho diferentes, assim mais pontiagudos, provavelmente é o Nakaya Onsen que está either como diretor de animação e está a corrigir os designs, ou mesmo como diretor e a pedir no fundo e também a corrigir. Portanto, tivemos então o Onsen como animador neste episódio, pá, numa cena, aquela parte ali dos coelhos do pai do Megumi contra ele, pá, ficou soberba, pá, fantástico, e vocês veem o quão fluido é parte logo para o episódio, nem há muito falar nem nada. Por acaso Jujutsu faz isso muito bem. Jujutsu não tende a pôr muitos diálogos que não servem para rigorosamente nada no meio da ação. Por acaso faz isso muito bem. Por exemplo, temos um exemplo muito mau de Kimetsu, onde, por exemplo, temos durante uma cena o Tanjiro a dizer: olha, a minha espada é vermelha, mas a espada é vermelha por causa do sangue, mas olha, a Nezuko meteu a espada vermelha, mas olha, a espada está mesmo vermelha. Estão a ver? Tipo, são diálogos que no mangá até podem funcionar, mas quando nós vamos para a parte da animação onde existe cor, é completamente desnecessário isto ser literalmente o que está a acontecer. Tipo, nós estamos a ver, não é preciso, né? Não são espectadores de 2 anos a ver, né? Acho que qualquer pessoa consegue ver que a espada está vermelha e, portanto, Jujutsu faz isso muito bem. Eu não sei se por acaso no mangá tem ou não diálogos pelo meio nestas cenas, mas pelo menos a cena ficou, pá, muito fantástica, muito quase sem diálogo, e quando acontece diálogos é sempre muito fluido, não para falar nem nada do género, é enquanto fazemos muita da parte da ação. Portanto, isso acaba por sonar muito orgânico e acaba por funcionar muito bem, e Jujutsu faz isso muito bem realmente. Portanto, temos então o pai do Megumi contra ele, né? Naquela parte final, aquilo super bem animado, até que o próprio pai, o Toji, acaba por, de certa forma, libertar-se um pouco do feitiço, né? Porque assim, aquilo não é o Toji mesmo, né? Como nós já vimos no episódio passado, basicamente o feitiço faz com que, com base no material genético, o que seja, consiga assumir então no fundo a personalidade, os poderes da pessoa, ok? Só que no caso do Toji, como ele não tem energia amaldiçoada, aquilo basicamente o feitiço era quando a energia amaldiçoada fosse consumida, ou seja, neste caso que foi a velhota que fez o feitiço, neste caso como ela morreu, teoricamente a energia amaldiçoada ia acabar por acabar. Só que como o Toji não gasta energia amaldiçoada nenhuma, tipo como a Maki, não é? Fez com que basicamente fosse um zombie que nunca iria parar até encontrar, e sempre encontrar quem fosse mais forte e tentar eliminar. Até que de certa forma, pronto, ele acaba por então desafiar um pouco o feitiço quando ele vê que é o filho dele e mata-se. Porque pronto, a cena mais interessante ali foi porque ele disse que era Fushiguro. Se ele tivesse dito provavelmente que era Zein, ele provavelmente, eu não sei se o Toji provavelmente não mataria algo assim do género. Mas como ele disse que era Fushiguro, que foi basicamente o nome que o Toji teve depois de deixar o clã, né, que é o nome, pontos que ele acabou por ganhar, provavelmente da mãe, né? Da mãe, ou seja, a mãe do Megumi, a esposa dele, ou a mulher dele, não sei quem é que não aparece, mas de qualquer maneira acabou por então matar-se, e o nosso Megumi
quase que se livra até aparecer o bro da Ponytail que nunca mais sai, e no finalzito um ganchinho para o próximo episódio de algo que o Megumi já estava há bastante tempo a tentar invocar e acabava sempre por não invocar, à mínima coisa acabava sempre por não invocar, mas isso vai ser para o próximo episódio, que também pelos relatos promete ser fantástico, mas vamos com calma, vamos falar sobre este episódio. E temos então a parte do Sukuna contra o puto vulcão, o puto, não é goja, é jogo, contra o puto jogo, e pá, e ficou fantástico, fenomenal. Novamente, muito aquela questão de não estar tudo a falar, ou melhor, o Sukuna fala, é verdade, mas fala quando é preciso, não é? Ele não está ali, não temos uma exposição onde eles têm que parar, não, é literalmente porrada, ação, Battle Shonen no seu estado puro, né? Super bem animado. Tivemos uma cena do Sou Miyazaki que é uma referência a Birdie Code. Para quem não sabe, é um anime, o Tetsuan Birdie Code, que é um anime antiguinho já, mas que foi basicamente um anime muito importante no que toca à animação, porque tem animação bastante fluida para a época, principalmente, com vários animadores incríveis, e que de certa forma ajudou a estabelecer muitos estilos que nós vemos hoje em dia. E portanto é aquela cena onde o Sukuna está tipo, pelo meio do prédio, vocês veem que a line art muda e tudo mais, pronto, isso aí foi basicamente baseado então numa cena em Birdie Code. Portanto, toda esta parte visual foi muito, muito interessante, porque é realmente algo que foge do que é normal dos Jujutsu, ou seja, não precisa ter filtros. Bem, os filtros já não tinha, né, em comparação à primeira temporada, mas estão a ver a diferença, e é isto que eu falo. Ok, que até agora podia estar um bocado desapontante em algumas coreografias de ação, que agora não se podem queixar porque foi literalmente o melhor episódio no que toca a coreografia e em que toca tudo, do ponto de vista técnico, portanto nem se podem queixar por aí, mas é isto que eu falo, é ter um bocadinho mais de liberdade, porque a primeira era tudo muito, era tudo muito, é assim porque tem que ser assim, tudo muito on model, estão a perceber? E esta aqui acaba por ser uma liberdade artística muito mais interessante, tendo estes diretores todos incríveis, estes animadores todos incríveis, todos para um só. É claro que o primeiro era mais constante, era sim, porque o Park é um excelente diretor da ação. Do resto não acho muito, mas da ação é um excelente diretor. E portanto ele conseguia realmente elevar, e carregou boa parte da primeira temporada, diga-se, só que eu não gostava muito da filosofia em si, como eu já falei aqui muitas vezes, da direção de arte, da composição, da fotografia, aqueles filtros a mais, aquele overshadow a mais. Portanto, sentia-se que podia ser algo mais do que o que é. E esta segunda temporada veio mesmo a provar isso. E se não tivesse estes problemas todos de produção que eu já falei, ainda há pouco tempo num vídeo que eu fiz, não é? Se não tivesse isto seria ainda muito melhor, porque seria provavelmente todos os episódios. Imaginem só, com tempo para fazer as coisas. Todos os episódios seriam um nível bom para cima, tipo todos. É claro que aqui acaba por oscilar um pouco, mas desde aquele episódio há pouco tempo que tivemos do Shoso contra o Itadori e agora este novo episódio, vocês podem ver realmente que é uma produção muito acima do que era a primeira. Só não é tão constante, também muito por causa dos problemas de produção que está a ter em comparação com a primeira temporada. Está muito pior esta segunda. Estúdio Mapa. Mas pronto, temos então esta parte do Sukuna, que aquilo é fantástico, tudo muito bem animado. Pá, isto aqui teria que estar aqui 100 horas para analisar a animação em pormenor. Quis só destacar aqui os pontos fulcrais, também para vos dar um pouco mais de entendimento do que se passou e no fundo o que é que foi baseado, né, neste caso em Birdie Code. Portanto, tendo isso em conta, a parte final foi bastante interessante, porque aqui num ponto de vista mais de enredo, né, eu sei que hoje eu estou aqui back and forth, né? Indo para a frente, para trás, animação, depois para o enredo, mas eu acho que a dinâmica está boa e eu acho que a parte que mais me, de certa forma até chamou a atenção foi aquela parte final, naquele plano branco, que diga-se, direção fantástica, onde temos o puto jogo e o Sukuna a falarem um pouco sobre a vertente, ou seja, a maneira de pensar das maldições. E eu achei muito interessante, porque Jujutsu até agora nunca me tinha chamado grande coisa pelos vilões, sou muito sincero. Pá, eles estavam lá porque estavam lá, mas começando já pelo Geto, o verdadeiro Geto, que foi um turno interessante e que eu gostei imenso da maneira de pensar, é provavelmente a minha personagem favorita de Jujutsu até agora, é muito provavelmente seja o Geto, o original, não o Kenjaku não. Mas agora vendo aqui o puto vulcão a falar, aquela questão a falar de que ele acha que são os verdadeiros humanos, não no sentido literal, ou seja, no sentido de ser literalmente humanos e não maldições, mas a maneira o lugar que eles deveriam ter e tudo mais, né? Porque se nós formos a ver bem, as maldições fazem porcaria, porque está inerente a eles. Mas nós vamos a ver, os humanos neste mundo do Jujutsu, principalmente os feiticeiros, eles têm muito podres ali, né? Alguns que são bastante podres, vemos o próprio Gojo que mata e tudo mais. Portanto, esta discussão filosófica, entre aspas, de quem é que são os verdadeiros humanos entre eles os dois, entre os humanos e as maldições, acaba por ser muito interessante e vemos o próprio jogo a chorar pela primeira vez e tudo. Ele nem sabe o que é aquilo, né? Porque no fundo ele acabou por ganhar um pouco de emoções humanas
mesmo pelo que ele estava a falar. Ou seja, eles continuam a ser maus e Jujutsu faz isso muito bem, não tenta tipo, sei lá, por exemplo, Kimetsu, onde tenta fazer tudo ficar muito bem, não, ok, nós temos ali uma certa humanização, é verdade que sim, mas não tenta ser mais do que é, ou seja, os vilões são vilões mesmo, pá, eles fizeram porcaria, eles sabem que fazem porcaria, só que na maneira de pensar deles, eles é que são os verdadeiros humanos, no sentido de eles é que deviam ser a raça dominante, de certa forma, né? Portanto, acaba por ser bastante interessante e vemos o Sukuna pronto, o Sukuna já foge um pouco disso, o Sukuna é puro mal mesmo, literalmente, né? Ou seja, ele reconhece o jogo como forte, lembra-me um pouco quando o Madara reconhece o Gai como o melhor usuário do Taijutsu na altura. Por acaso os paralelos foram bastante interessantes nesse aspecto, mas então nós vemos então que o Sukuna é mesmo por mal, ou seja, ele está ali, vemos o Gojo está, sei lá, no jogo a chorar e o Sukuna está tipo, mano, não sei o que é isso, mas fixe, és forte. E pronto, e foi isso. E depois vemos no final, estou curioso porque eu não leio o mangá para saber qual é que é a relação entre aquele Araume e o Sukuna, se calhar, né, se ele conhece já tem que ser há mais de 1000 anos, porque foi quando o Sukuna viveu. Portanto, estou bastante curioso para saber isso, não sei o que é, ele apareceu uma vez ou outra, o Araume, mas não sei qual é que é a relação em si, mas será algo interessante de se ver nos episódios seguintes. E como eu tinha dito, o episódio seguinte parece que vai ser algo interessante no nível visual, outra vez, portanto vamos esperar para ver, mas este aqui, sem dúvida alguma, que foi algo fantástico. E por favor, eu até vou deixar aqui, até posso deixar logo na descrição em primeiro um tweet do diretor do episódio, o Miso ou Itsuki Tsushigami, onde vocês podem ir lá agradecer, pode ser em inglês, sem stress, dizem thank you, whatever, e vão lá agradecer porque o próprio Miso disse, ele há pouco tempo atrás, ele disse que acha muito errado estarem a agradecer ao estúdio quando é a equipa que, contra todas as adversidades, contra o management do estúdio, que está a conseguir levar isto para um patamar muito acima. E este episódio foi muito ovacionado por toda a indústria. Eu vi vários comentários, tipo de Hiromatsu Shu, por exemplo, que é um assistente de diretor, várias pessoas que fazem parte, outros animadores que são da core staff de Jujutsu, mas nem participaram neste episódio. Portanto, muita gente a falar muito bem sobre o episódio, porque realmente foi fantástico, tenebroso, tenebroso no bom sentido, incrível, um dos melhores do ano. E como eu digo, eu podia ficar aqui para aí 30 minutos a falar de toda a animação, de uma análise de certa forma, mas o objetivo não é esse, o objetivo é dar-vos um pouco algo mais abrangente, mas ao mesmo tempo falar dos pontos mais interessantes, como por exemplo do Nakai Onsen, que eu falei, do Sou Miyazaki, que lá está, animou aquela parte bastante Birdie Code, que aí também é uma escolha de direção do próprio Miso. Portanto, tivemos várias cenas muito bem animadas e que merecem realmente ser chamadas aqui e serem analisadas por mim, porque o meu objetivo é sempre também, além do plot, como vocês sabem, falar algo mais técnico, que é algo que não existe muito no YouTube, principalmente em Portugal, esqueçam lá isso, e eu gosto de fazer. Portanto, partilhem este vídeo, faz favor. O Attack on Titan infelizmente não ficou bom em termos de feedback, em comparação com o Dakane Banashi, que bombou mesmo lá em cima. Portanto, eu agradecia muito que vocês partilhassem este vídeo para quem puderem, né? E para quem gostar de anime, de Jujutsu. E é isso, o meu nome é Kaiser, fiquem bem, tchau, até à próxima.